Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 41. Versos 10 a 14. Isaías 41, dos versos 10 a 14. Que nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém. Amados, sabe quando as coisas estão muito difíceis na vida? Sabe quando você está diante de um problema insolúvel aos seus olhos, e você já tentou de tudo? Sabe quando os seus recursos chegaram ao fim, e não tem mais o que fazer, porque você fez já tudo o que podia? Aí então você diz a seguinte frase: só Deus na causa. Já disse essa frase alguma vez? Já disseram? Só Deus na causa. Foi o que aconteceu com o Arthurzinho, porque os médicos fizeram tudo. O que eles podiam fazer, fizeram. Mas a partir de um ponto, os recursos humanos chegaram ao fim. Os recursos da medicina, para muitos de nós que aqui estamos, também um dia chegaram ao fim. Mas algo aconteceu, algo mudou, e da noite para o dia, ou do dia para a noite, começa a mudar a configuração das coisas. Só Jesus na causa é um bordão popular, né? Muito comum entre os crentes, muito repetido entre o povo de Deus, às vezes até de uma forma assim, meio jocosa, né? Meio na brincadeira. Ai, que eu não aguento mais, só Jesus na causa. E por que a gente diz isto? Porque a causa é difícil, porque não tem solução fácil. Irmãos e irmãs, é preciso ter humildade para reconhecer que há coisas que só Deus mesmo pode fazer. Não é que somos chamados à passividade, de forma alguma estou dizendo isso. Mas às vezes Deus estará sinalizando para nós: esta causa é minha, deixa comigo e descanse. Um dos textos que a gente vê mais claramente isso, lá no Antigo Testamento, vocês se lembram, amados, quando o rei Josafá se viu cercado por 3 poderosos exércitos contra o pequeno exército de Israel? O rei olha à sua volta e vê aquela multidão de cavaleiros. E ele então reúne o povo e diz, olha só a franqueza dele:
eu não sei o que fazer. E quantas vezes, amados, diante de algumas situações que a gente já tentou de tudo, a gente também chega e diz, eu não sei mais o que fazer. E lá no rei Josafá, no caso dele, ele reuniu todo o povo e de repente vem o Espírito do Senhor no meio do arraial e falou, não temais, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. E disse ainda mais, vocês não terão de pelejar, ficai parados e vede a salvação que Deus vos dará. Amados, talvez a parte mais difícil que está aqui é ficar parado. No sentido de esperar, no sentido de aguardar. Mas não é uma espera passiva, de cruzar os braços, mas é uma espera de quem confia em Deus, de quem sabe que aquela causa é do Senhor. Ou seja, para livrar Josafá e o povo de uma destruição completa, nenhuma campanha do exército judeu conseguiria fazê-lo. Só Deus na causa mesmo. Israel venceu aquela batalha, porque Deus estava na causa. Então, irmãos e irmãs, diante de causas que vocês vivem ou que nós vivemos, diante de situações que a sua mente já fez de tudo para solucionar, diante de relações que estão quebradas, coloque a causa diante de Deus. Porque se você fez a sua parte, descanse agora. Esteja aguardando o que Deus vai fazer. Sabe, irmãos, nós cristãos somos desafiados a crermos mais na ação poderosa desse Deus tremendo que nós temos. Eu sou desafiado a crer mais. E eu convido os irmãos também que estejamos juntos nas causas pessoais, familiares, nas causas da nossa igreja a quem servimos a Deus. Vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte, vamos contribuir, vamos orar e principalmente vamos esperar que Deus esteja agindo naquilo que nós não podemos. Amados, na nossa vida existem inúmeros recursos à nossa disposição, como por exemplo, buscar médicos, buscar psicólogos, buscar terapeutas, buscar conselheiros, usar os recursos humanos que Deus colocou à nossa disposição, sem problemas, não há nenhum problema nisso. Mas eu vou colocar aqui uma questão. Às vezes, nós ficamos tão dependentes, mas tão dependentes desses recursos humanos e tecnológicos, que a gente acaba se esquecendo de quem é o nosso Deus. A gente acaba se esquecendo de que, em última análise, quem diz sim ou quem diz não é Deus. E nós precisamos ter isso muito claro, amados, em nosso coração. Nunca se esqueça de quem é Deus, que Ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer ação humana ou instrumento humano que nós às vezes precisamos. Porque o homem nem sempre terá resposta ou poderá nos ajudar. Existem coisas, amados, que ninguém pode te ajudar, que ninguém pode fazer algo para você. E é nesse ponto que nós estamos aqui focando através desse texto de Isaías 41. Aprenda a dizer: esta causa é do Senhor.
esta causa é do Senhor. Tem um versículo no Salmo 20, versículo 7, que o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus. Obrigado, vamos ler juntos aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então, quando nós lemos aqui Isaías 41, nós estamos vendo a narrativa que Isaías faz acerca do único Deus, o verdadeiro Deus, que conduz a história em favor do seu povo. E neste capítulo 41, Isaías está mostrando a soberania e o poder de Deus, e do que Ele é capaz de fazer. E Deus vai mostrar nesse capítulo, amados, todo o seu cuidado com os seus filhos, com os filhos de Israel, porque é o seu povo escolhido e amado, mesmo com os erros constantes de infidelidade. A primeira coisa que Deus nos diz no texto que nós lemos, se você se lembra, é: não temas. Não temas. É uma declaração, amados, que Deus faz para nós de encorajamento, que indica a providência divina para com os seus filhos. Significa: não tenha medo. Aliás, essa expressão não temas realmente é muito comum por toda a Bíblia, porque o medo muitas vezes se torna um obstáculo na vida do cristão. O medo de novos desafios, o medo do desconhecido, o medo de avançar. Quando Israel estava sendo perseguido pelos egípcios, eles param diante do mar e ali eles temem pela vida. E Moisés vai então a Deus e pergunta: Senhor, o que eu vou fazer? Não sei mais o que fazer. Está todo mundo parado, todo mundo parou. Diga ao povo que marche. Ou seja, Deus está dizendo: faça aquilo que está à sua disposição, aquilo que você pode fazer, e aquilo que você não pode fazer, eu farei. E essas palavras, amados, não temas, expressam o amor de Deus para todos os seus filhos, em todas as épocas e em todos os lugares, inclusive o bairro da freguesia do Ó. Atinja aqui também. Não temas, porque eu sou contigo. Foi dito originalmente lá para a nação de Israel, mas é também para hoje, para a minha vida pessoal, para a sua vida familiar e para a vida desta igreja. E quem está dizendo, amados, isto é o próprio Deus, que governa soberanamente todas as coisas. E nesse texto que nós lemos, se a primeira palavra que Deus nos diz é não temas, a segunda foi não te assombres. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amados, neste século 21, nós estamos vivendo uma cultura de assombramento no meio evangélico. Pastor, o que é isso, cultura de assombramento no meio evangélico? Eu te respondo: tudo é motivo de receio, tudo é motivo de espanto, tudo é motivo de medo, tudo é motivo de temor. E por isso não é difícil
encontrar crentes obcecados pelas obras do diabo. Só fala das obras do diabo. É assombramento isto. Crentes assustados com teorias da conspiração. Crentes que acreditam em falsas profecias alarmistas. Existem pastores na internet, especialistas em alarmar os crentes. Mas ele só consegue alarmar porque existem os crentes que se assombram. É a cultura do assombramento. Pela madrugada. Para com isso. Primeiro, para de assistir essa gente. Primeiro, eles estão ganhando muito dinheiro com a monetização que a YouTube paga. Eles estão ficando ricos em colocar alarmes nos YouTubes da vida. Para de assistir isto. Escuta o seu pastor da sua igreja. Leia a Bíblia e veja que quem está comandando tudo é o Senhor. É dele. Porque não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Esse assombramento. Será que nós devemos, de fato, viver assim, receosos de tudo? Os crentes estão assustados. Olha aqui nesse capítulo 41, quem é o seu Deus? E o Senhor nos diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ao invés de ficar assistindo e ouvindo certas coisas, abra a Bíblia e leia. Vá para a sua igreja e ore. E se junte aos seus irmãos. E ouçam o quanto Deus é bom. O quanto Deus é poderoso. Pule fora dessa cultura de assombramento. Amados, a terceira palavra que nós lemos aqui. A primeira foi não temas. Segunda, não te assombres. A terceira, eu te fortaleço. Muitas vezes na caminhada, nós somos tentados a desanimar e ficamos enfraquecidos com os desgastes. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida, que vão acontecendo e desgasta a gente. E a gente vai ficando desgastado com as frustrações, com as coisas que não dão certo. Às vezes a gente aposta, em alguma coisa, e isso aqui agora vai dar certo, isso aqui vai ser bom, e de repente aquilo não dá certo. E isso vai desgastando, amados. Quem sabe muitos de nós, em algum momento já pensou em dizer, chega, eu não aguento mais. Porém, amados, Deus nos dá uma palavra de presente aqui. Ele vai dizer, eu sou a sua força, eu sou aquele que te fortalece. Porque quem você acha, amado, que fortaleceu Paulo em suas prisões, em seus açoites, em seus naufrágios, em sua fome, que muitas vezes passou, e mesmo passando por tudo isso, ele marcou a história, abrindo igrejas e expandindo a palavra de Deus pelos cantos da terra. E eu te digo, amado, o mesmo Deus que fortaleceu Paulo é o mesmo Deus que te fortalece. Que fique claro sempre, não é a força do nosso braço que vamos alcançar vitória. Não é com a força do nosso braço, mas é na força do Senhor. Primeira palavra, não temas. Segunda palavra, não te assombres. Terceira palavra, eu te fortaleço. Quarta palavra aqui do versículo 10, eu te ajudo. Eu te ajudo. Um Deus que nos ajuda. É tão bom, né, irmãos, quando a gente tem muita coisa para fazer e chega um irmão, uma irmã e nos diz assim, você quer uma ajudinha aí? Aliás, o pastor gosta muito de ouvir isso. Pastor, você está precisando de ajuda? Isso é música nos meus ouvidos.
É muito bom alguém que nos ajude. Afinal de contas, amados, uma ajudinha sempre é bem-vinda, não é mesmo? Se uma ajuda humana já adianta muita coisa em nossa vida, imagina o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que nos diz: eu te ajudo. Ô glória! Ô glória! Deus me ajuda! Deus te ajuda. Ah, pastor, me desculpa, mas eu não sinto que Deus tem me ajudado. Está tão difícil. Meu irmão, minha irmã, não diga uma coisa dessa. Salmo 68, 19, procura aí por favor e nos coloca, né? Salmo 68, 19, ele nos diz algo muito importante acerca do Senhor. Leia comigo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amados, está nos dizendo que todos os dias Deus nos ajuda a levarmos os nossos fardos. Que coisa maravilhosa. É bom ler a Bíblia, porque a gente descobre muitas coisas que vão falar acerca da nossa vida. Bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Isso significa que foi o Senhor que esteve ontem com você, lhe dando força para você terminar o dia. Já aconteceu de você passar um dia tão difícil, tão difícil, tão difícil, que dá 2 horas da tarde, você fala: não vou aguentar até às 6. E de repente já chega 10 horas da noite e você aguentou. Foi o Senhor. Foi o Senhor que esteve com você. Foi Deus que ficou ao seu lado quando todos te deixaram. Ele que esteve afofando a sua cama em sua doença. Está lá no livro de Salmos também, né? Ele é o Deus que afofa camas. Eu gosto dessa palavra, né? Afofar cama. Eu lembro quando criança, né? Antes da gente ir dormir, a nossa mãe ia lá na cama e arrumava, e punha o travesseiro, e batia no travesseiro, e puxava isso aqui e aquilo, punha a coberta. E depois que a gente se cobria, ela ia lá, acabava de arrumar. A nossa mãe já não está mais, mas Deus continua. Deus continua afofando a nossa cama. Foi o Senhor que te revestiu de forças na hora que você mais precisou, e por isso que você não desistiu. Lembre-se das últimas situações que você viveu e que você conseguiu superar. Não foi a sua força não, foi o Senhor que esteve com você. Amado, se não fosse Deus que esteve dia a dia ao seu lado, quando os inimigos te atacaram, e você teria sido engolido vivo. Portanto, amados, vocês querem saber como conseguiram sobreviver até aqui? Agora você já sabe, o tempo todo foi Deus. O tempo todo foi Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos terminando essa palavra. Deus pode te ajudar em todas as suas causas, em todos os seus problemas. O nosso sustento vem de cima. O nosso sustento vem de cima, do Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Toda provisão. É Ele que dará forças para você passar essa semana que está aí. É Ele que vai te sustentar dia após dia no seu viver. Sim, você tem dificuldades, sim, você tem problemas, sim, você tem questões abertas que precisam ser resolvidas. E eu vou te dizer uma coisa: Deus é maior do que todas essas coisas. Ele pode, você não pode, mas Ele pode. E Ele prometeu que estará conosco. Vejam a linguagem que Deus usa para falar para o povo de Israel. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Ó
Vermezinho de Itaberaba, ó povozinho da freguesia do Ó, eu te ajudo. Mas tem alguns aqui que não é da freguesia, mas faz de conta que são daqui, viu? Também estão alcançados pela graça de Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Vamos conhecer mais esse Deus, vamos buscar mais esse Deus, vamos orar mais para Ele. Vamos nos juntar como povo de Deus e dizer: o Senhor nos ajuda. Muitas vezes o pastor vai dizer como Josafá: eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, e nele eu confio. Você também confia? Amém. Que Deus nos ajude.